E aí, que tal embarcar numa aventura? Mas não é uma aventura qualquer. A gente vai se transformar em detetives. E mais, detetives do tempo. É isso mesmo, vamos investigar juntos alguns dos maiores segredos da história da humanidade. Para começar, eu já lanço a pergunta, uma que, olha, com certeza todo mundo já se fez. Será que dá mesmo para viajar no tempo? Tipo, voltar lá na época dos dinossauros ou dar um pulinho no futuro para ver se os carros já voam? Pode até parecer coisa de filme de ficção científica, né? Mas acredite se quiser, para um certo tipo de profissional, a resposta para essa pergunta é um grande sonoro sim. Só que a máquina do tempo deles é um pouco diferente. Não tem luzes piscando ou não. A viagem deles acontece através das pistas que o próprio passado deixou para trás. Então, bora descobrir quem é esse nosso detetive, esse incrível viajante do tempo. Vamos conhecer agora o protagonista da nossa investigação de hoje. E aqui está ele, o historiador. E qual a missão dele? Contar a história exatamente do jeitinho que ela aconteceu. Igualzinho a um bom detetive, sabe? Ele busca a verdade dos fatos, sem deixar que a opinião ou os sentimentos dele interfiram na investigação. É um trabalho que exige muita, mas muita precisão. Certo? Se o historiador é o nosso detetive, qual é exatamente o caso que ele investiga? Posso adiantar que é a maior e mais longa de todas as missões que existem. O caso é a própria história. Pensa nela como um livro gigante que conta de um jeito bem organizado e verdadeiro tudo o que já aconteceu com os seres humanos desde o comecinho. Cada evento, cada pessoa, cada invenção, tá tudo nesse arquivo gigantesco. Bom, todo detetive que se preze tem aquela maleta cheia de equipamentos, né? Lupa, pinça, essas coisas. Pois bem, o historiador também tem a sua, e ela está recheada de itens essenciais para desvendar os mistérios do passado. Essas ferramentas são as chamadas fontes históricas. E o que é isso, afinal? É simples. São todas as pistas, todos os vestígios que as pessoas que viveram muito antes de nós deixaram para trás. São como as peças de um quebra-cabeça que permitem ao historiador reconstruir o que aconteceu. Olha só essa comparação para ficar ainda mais fácil de entender. Pensa num pedreiro. Para ele construir uma casa, ele precisa de tijolos e cimento, certo? Então, para o historiador, as fontes históricas são exatamente isso, os tijolos dele. Sem elas, é simplesmente impossível construir o conhecimento sobre o passado. E que tipo de pistas são essas? Nossa, são muitas. Vão desde documentos antigos e livros, até aquelas histórias que os mais velhos contam para os mais novos. Isso se chama tradição oral. Estátuas, construções antigas e até objetos do dia a dia, como ferramentas e potes, viram pistas super importantes. Cada um desses itens conta um pedacinho da história. E já que a gente está falando de detetives, precisamos conhecer uma verdadeira lenda no assunto. Esse aí é o Heródoto, um grego que viveu há muito, muito tempo. Ele é conhecido como o pai da história. Sabe por quê? Porque ele foi um dos primeiros a investigar os acontecimentos para depois contar tudo de forma organizada. Um verdadeiro mestre detetive. Beleza. Então a gente já tem o nosso detetive e as pistas. Mas como é que ele junta tudo isso para resolver o mistério? Chegou a hora de ver a investigação em ação. A investigação toda começa com perguntas. O historiador olha para um evento, como uma grande batalha do passado, e começa a questionar. Por que isso aconteceu? Quem estava envolvido? O que eles queriam? As perguntas são a chave que liga a ignição da investigação. Então, o ponto crucial é este. As respostas não são inventadas, não saem da imaginação. O trabalho do historiador é procurar as respostas dentro daquelas pistas que ele tem. É um trabalho paciente de examinar cada documento, cada objeto, até que a história comece a fazer sentido. E essa investigação muitas vezes é um trabalho de equipe. Essa frase de um poema mostra isso super bem. O historiador conversa com outros especialistas, como o geógrafo para entender o local e o arqueólogo para analisar os objetos encontrados. Juntos, eles conseguem enxergar a pista que antes parecia meio embaçada. Depois de toda essa investigação, talvez fique uma pergunta no ar, né? Tá, mas por que esse trabalho todo é tão importante pra gente hoje? A resposta é que o passado funciona como um mapa. Isso mesmo, um mapa. Ao entender os caminhos que as pessoas já percorreram, com seus acertos e erros, a gente ganha sabedoria para tomar decisões melhores no nosso presente. E essa ideia é bem antiga. Um famoso pensador romano chamado Cícero disse uma vez que a história é mestra da vida. Ou seja, ela é a professora da vida. É uma lição poderosa. A história nos ensina a viver melhor.
Então, para fechar nossa análise, fica aqui esta reflexão. Se o passado é o nosso mapa, que partes dele a gente ainda precisa explorar? Que segredos escondidos podem nos ajudar a construir um futuro melhor? Uma coisa é certa, a investigação do tempo nunca acaba. Até a próxima! E aí, tudo pronto para uma aventura? Hoje, a gente vai virar detetive para desvendar um dos maiores enigmas do universo, o grande mistério do tempo. Já parou para pensar nisso? O que é o tempo? A gente não consegue pegar, não consegue ver, mas ele está aí, em todo lugar, passando sem parar. É tipo uma corrida que nunca termina. Mas como é que se mede uma coisa dessas? Muito bem, detetives, nossa investigação começa agora. Para a gente resolver esse mistério, a primeira coisa a fazer é achar a pista principal. Preparados? Vamos lá! Ok, olha só. A primeira parte da nossa pista é esta. O tempo tem tudo a ver com o antes. Pensa no que aconteceu hoje de manhã, antes de começar essa nossa conversa. Isso foi o antes. E claro, com o depois. O que será que vai acontecer quando a gente terminar por aqui? Entenderam? O grande segredo do tempo está bem aí, escondido entre o que já rolou e o que ainda vai rolar. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada nesse ciclista. A gente tem o antes, que é a linha de partida, e o depois, que é a linha de chegada. E o que acontece no meio do caminho? O movimento. Pois é, o tempo nada mais é do que a medida desse movimento, dessa mudança toda, do começo até o fim. Então a gente desvendou a primeira parte. Nossa grande descoberta é essa. O tempo é como a gente conta um movimento, sempre olhando para o antes e para o depois. Pode ser uma corrida de bicicleta, uma planta crescendo, tudo é movimento que o tempo está medindo. Mas calma aí, o mistério não acabou não. Agora que a gente já sabe o que é o tempo, fica a pergunta: como o pessoal de antigamente fazia para contar ele, hein? Sem celular, sem relógio digital. Vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir? Exatamente! O pessoal olhava para o céu, eles viam que o sol sempre aparecia e ia embora e que a lua mudava de cara toda a noite. A natureza foi o primeiro grande relógio do mundo. E a partir disso, eles criaram umas ferramentas geniais. Aqui do lado, a gente tem a ampulheta. A areia caindo de um lado para o outro marcava certinho um tempo. E olha o outro, o relógio de sol. Conforme o sol se mexia no céu, a sombra ia mudando de lugar e mostrando as horas. Muito esperto, né? Da areia e do sol, demos um pulo gigantesco para o presente. Hoje, o nosso jeito de contar o tempo é super preciso, quebrando ele em pedacinhos bem pequenininhos. Vamos ver como essa mágica toda funciona? Para entender, imagina uma coisa. Pensa que uma hora é uma pizza gigante. Se a gente cortar essa pizza em 60 fatias iguaizinhas, cada fatia é 1 minuto. Bem mais gostoso de entender as horas assim, né? Tudo começa com o dia. O nosso planeta, a Terra, demora 24 horas para dar uma volta completa. É por isso que um dia inteirinho tem 24 daquelas nossas pizzas de tempo. E como a gente viu na nossa pizzaria do tempo, cada uma dessas 24 horas, ou melhor, cada pizza, é dividida em 60 fatias, ou seja, 60 minutos. E para ser mais preciso ainda, cada minuto, cada fatiazinha da pizza é dividida em 60 pedacinhos ainda menores, os segundos. São eles que parecem que voam quando a gente está se divertindo. Então, organizando as ideias, fica assim. Um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. É como se fossem caixinhas, uma dentro da outra, arrumando o nosso dia todinho. Certo, os segundos, minutos e horas a gente já entendeu. Mas e para organizar o tempo grandão, tipo semanas, meses e anos? Para isso, inventaram outra coisa fantástica. Os calendários. E adivinha? Eles também olharam para o céu para criar. É com os calendários que a gente organiza blocos de tempo maiores. A gente junta os dias em semanas, as semanas em meses, os meses em anos e até os anos em séculos. Funciona como um grande mapa do tempo. E olha que legal, não existe só um tipo de calendário. O calendário solar, que é o que a gente mais usa, se baseia na volta da Terra ao redor do Sol. Por isso que ele combina certinho com as estações do ano. Já o calendário lunar, como o nome já diz, segue as fases da Lua. É um jeito bem diferente de contar o tempo. E aqui a gente tem um exemplo de verdade super antigo de um calendário lunar. Cada desenho, cada marquinha queria dizer uma fase da Lua. Se era nova, crescente, cheia. É a prova de como as pessoas sempre foram criativas para organizar a vida. No fim das contas, o tempo é isso, a medida do movimento.
A contagem dos dias e das noites, das estações que mudam, ele está sempre registrando a grande história do nosso mundo. E cada segundo, cada minuto que passa, está escrevendo uma história única também. A pergunta é: o que vai ser feito com esse tempo? E aí, tudo certo? Estão apostos para uma verdadeira missão? Pensa que a história é tipo um grande mistério, um quebra-cabeça gigante, e hoje nós somos os detetives. A nossa tarefa é encontrar as peças e desvendar todos os segredos. Então já pega a sua lupa imaginária, porque a nossa viagem no tempo está só começando. Muito bem, equipe. Toda grande investigação começa com um caso, certo? E o nosso primeiro arquivo é sobre uma descoberta simplesmente incrível, que foi como abrir uma janela para um mundo que já tinha sido esquecido há muito, muito tempo. Olha só essa cena. Esse aí é o arqueólogo Howard Carter, bem no instante em que ele abre a tumba do faraó Tutankhamon. Dá para imaginar a emoção? Cada objeto, cada coisinha brilhando ali dentro era uma pista sobre como era a vida e a morte lá no Egito Antigo. Uma verdadeira cápsula do tempo. E é exatamente assim que o nosso trabalho de detetive funciona. Para a gente poder resolver os mistérios da história, a gente precisa procurar as pistas que as pessoas do passado deixaram para trás. E pode ser qualquer coisa, viu? Uma coisinha pequena ou uma construção gigante. Tudo conta um pedacinho da história. Só que, no nosso mundo de investigação histórica, essas pistas têm um nome mais oficial. Vamos aprender o vocabulário secreto dos detetives para a gente poder organizar nosso kit e saber direitinho o que a gente está procurando. E o nome da jogada é fonte histórica. Parece um nome complicado, né? Mas é bem simples. É qualquer tipo de pista. Pensa só. Se um crime deixa evidências, a história deixa fontes históricas. São elas que nos ajudam a montar o quebra-cabeça e entender o que aconteceu. E falando em pista, olha só que exemplar e incrível a gente tem aqui. Essa é a Pedra de Hammurabi. De longe, parece só uma rocha enorme com um monte de rabiscos, né? Mas não se engane, isso aí é uma testemunha de pedra que conta pra gente todas as leis de uma civilização inteira. É como se a gente encontrasse um manual de regras de um jogo de 4.000 anos atrás. Demais, né? Certo. Agora que a gente já começou a juntar nossas pistas, um bom detetive precisa ser organizado. Não dá pra jogar tudo numa caixa de qualquer jeito, senão vira uma bagunça e a gente não entende nada. Então, bora separar nossas evidências para entender melhor o caso. Basicamente, a gente tem dois tipos principais de evidências. As fontes materiais são aquelas que a gente pode pegar, tocar, sabe? Tipo as ferramentas, as moedas, os prédios. Já as fontes imateriais são aquelas que a gente ouve e vê, mas não pega. São as histórias, as músicas, as lendas que o pessoal contava e que foram passando de geração em geração. E as duas são super importantes para resolver o mistério. Agora a gente vai focar num dos tipos de pistas mais poderosos que existem, as fontes escritas. Elas são como se fossem mensagens secretas que foram enviadas lá do passado direto pra gente, os detetives do futuro. E por falar em código secreto, olha só que interessante isso aqui. Parece um código super difícil, né? E é quase isso. Essa é uma das primeiras formas de escrita do mundo, a escrita cuneiforme. Há quase 6.000 anos, lá na Mesopotâmia, o pessoal usava essas plaquinhas de argila como se fossem os celulares e tablets de hoje para anotar de tudo. E é por isso que elas são tão especiais. Decifrar essas escritas é como encontrar a chave e ler o diário secreto da história. A gente consegue ver os pensamentos, as leis, até as listas de compras de gente que viveu milhares de anos antes da gente. É um acesso direto ao passado. E aqui, uma mensagem que a gente conseguiu decifrar daquela pedra gigante, o código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Já ouviu essa frase por aí? Pois é, isso era uma lei. Imagina só que doido. Uma regra para todo mundo seguir, gravada para sempre numa pedra mais alta que uma porta. Só para ninguém ter a desculpa de que esqueceu. E agora, preparem-se para a grande reviravolta da nossa investigação. A verdade é que todo mundo aqui é um criador de fontes históricas. Isso mesmo, nós estamos deixando pistas para os detetives do futuro o tempo todo, mesmo sem perceber. Quer ver só? Pense um pouquinho nas pistas da sua própria vida. A sua certidão de nascimento, por exemplo. Ela prova quando e onde a sua história começou. Uma foto de família congela um momento para sempre. O boletim da escola conta a história do seu aprendizado. Até as histórias que os nossos avós contam são fontes valiosíssimas, cheias de pistas sobre como as coisas eram antes. E para a gente fechar nosso caso de hoje, vou deixar uma última missão para vocês detetives. Pensa com calma. Se um outro detetive, lá do futuro,
encontrasse uma caixa com as suas coisas, seus brinquedos, seus desenhos, seu celular, que história esses objetos contariam sobre quem você foi e sobre como era a vida hoje em dia? Cada coisinha nossa é uma futura peça no quebra-cabeça da história. Pensem nisso. O passado, hein? Cheio de mistérios, mas que deixou muitas pistas pra gente. Hoje, a gente vai se transformar em verdadeiros detetives e decifrar os segredos que estão escondidos na história. Ok, vamos lá. A nossa missão aqui é entender como os historiadores conseguem desvendar o que aconteceu há muito, muito tempo. Eles são, de verdade, os detetives da história. Já parou para pensar como é que a gente sabe o que os dinossauros comiam? Ou como viviam os reis e rainhas lá da antiguidade nos seus palácios gigantescos? Não tinha ninguém filmando tudo, né? Então, a resposta é: a gente procura por pistas. É isso mesmo. Os historiadores são tipo detetives, que vão juntando as peças de um quebra-cabeça enorme e super antigo para conseguir ver a imagem completa do passado. E o primeiro tipo de pista é bem interessante. São aquelas que a gente pode literalmente tocar. Vamos dar uma olhada nas chamadas fontes materiais. As fontes materiais são basicamente todos os objetos físicos que as pessoas deixaram para trás. Pensa nelas como se fossem as impressões digitais da história. A gente pode pegar, pode tocar, pode estudar cada coisinha para entender como aquele povo vivia. E que tal esta pista aqui, que é gigante? As grandes pirâmides do Egito. Elas não são só umas montanhas de pedra, não. Foram construídas para serem túmulos para os reis, os faraós. E elas contam muita, mas muita coisa sobre a crença dos egípcios na vida após a morte. Mas atenção aqui, porque nem toda pirâmide conta a mesma história. Lá no Egito, elas eram túmulos. Agora, para os maias aqui na América, as pirâmides eram templos para os deuses. Viu só? Pistas que até parecem iguais podem revelar segredos totalmente diferentes. E se a gente olhar bem de pertinho, nas paredes desses monumentos egípcios encontramos os hieróglifos. É como se fosse um código secreto deixado lá nas paredes para a gente poder decifrar hoje. É incrível, né? Agora, nem todas as pistas da história são coisas que dá para guardar num museu. Algumas dessas pistas vivem dentro da gente, sabia? Vamos descobrir as fontes imateriais. Fontes imateriais, bem, são aquelas pistas que não podemos tocar. São as histórias que os nossos avós contam, as músicas que a gente canta, as festas que a gente comemora, até as brincadeiras. Tudo isso vai passando de geração em geração. Olha só, esse é Homero, um poeta lá da Grécia Antiga. As histórias dele, famosíssimas como a Odisseia, foram contadas e recontadas por centenas de anos antes de alguém finalmente escrever tudo no papel. A memória das pessoas é que era o livro. E falando de Brasil, as festas juninas são uma pista imaterial gigante e deliciosa. As danças de quadrilha, as comidas de milho, as fogueiras, tudo isso conta uma história de celebrações antigas de colheita que se misturaram com costumes mais novos. E outro exemplo bem legal é a cultura gaúcha, lá do sul do Brasil. As roupas típicas, que eles chamam de pilcha, as danças, o costume do chimarrão. Tudo isso é um jeito de manter a história e as tradições daquela região sempre vivas. Certo, detetives, a gente já tem as pistas que podemos tocar e as pistas que vivem na nossa cultura. Agora vem a parte mais legal de todas: solucionar o mistério juntando tudo. Tem um grande historiador, o Mark Bloch, que dizia uma coisa mais ou menos assim: as fontes não falam sozinhas. E ele estava certíssimo. Uma pista isolada não conta a história toda. Um bom detetive precisa conectar todos os pontos. Então, o segredo do detetive da história é esse, ó. Primeiro, encontra a pista material, a pirâmide. Depois, busca as pistas imateriais, as lendas, as crenças sobre os deuses. E, por fim, ele conecta uma coisa na outra para contar a história completa daquele povo. Faz sentido, né? Missão quase cumprida, pessoal. Vamos agora para o resumo da nossa investigação. É hora de anotar as descobertas mais importantes no nosso caderninho de detetive. Então, vamos lá, anotando. A gente descobriu que existem 2 tipos de pistas históricas. As materiais, que são os objetos que podemos tocar, como prédios e ferramentas, e as imateriais, que são as tradições que a gente vive, como histórias e festas. E a regra de ouro é: um detetive de verdade usa os 2 tipos de pista juntos para desvendar o passado. E para fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar. Daqui a 1000 anos, que pistas sobre a nossa vida de hoje os detetives do futuro vão encontrar? O que os nossos celulares, as nossas músicas e as nossas festas vão contar sobre a gente, hein?
A história final está acontecendo agora mesmo.